Neste vídeo da qual estou trazendo aqui para vocês, um jeito novo, um método novo de fazer o arte no seu PlayStation 3. Não só um jeito novo, não só um método novo, mas também um programa novo, da qual eu acabei criando e desenvolvendo para facilitar a nossa vida aí na bancada. Esse programa da qual criei, ele tem banco de dados de código de erro offline, banco de dados de imagem offline, de acordo com cada placa de PlayStation 3. Fazendo isso, a gente não tem mais essa necessidade de conexão com a internet para poder buscar código de erro ou imagem correspondente aí à nossa placa. Eu visei muito esse cenário porque a gente tem muita perca de tempo pesquisando site, pesquisando código de erro, pesquisando site para achar as imagens correspondentes ao PlayStation 3 que a gente está trabalhando. E também corrigindo outros bugs e instabilidade que outros programas trazem, que é falha de conexão, falha de leitura, estabilidade na conexão com o módulo TTL com o PlayStation 3. Fazendo isso, a gente tem uma demora muito maior, porque eu já senti isso na pele e chegando a demorar 40 minutos. Outros amigos de bancada chegando a 1 hora e meia, 2 horas só para tentar fazer o arte no PlayStation 3. Então eu, observando esse cenário, eu tive a necessidade de criar um programa que trazesse toda essa correção desses defeitos recorrentes que a gente tem aí na bancada. E acabei desenvolvendo aqui esse programa que está praticamente completo e estável, né? Então, vamos lá para a demonstração aqui do programa. O programa aqui já está na versão 1.2. Vamos abrir aqui o programa. Lembrando que eu estou aqui com o PlayStation 3 Fat na bancada para fazer o teste real, a demonstração em tempo real aqui para vocês. Então, aqui, como vocês podem ver, o programa aberto. Tem uma interface gráfica bem completa, bem intuitiva, que qualquer um, desde o iniciante ao profissional, vai conseguir trabalhar com esse programa. Eu vou explicar aqui para vocês cada funcionalidade de cada botão e de cada função aqui do programa. A primeira função que temos aqui, como vocês podem ver, é o idioma. Que como idioma principal aqui está o português Brasil. Eu já deixei 3 idiomas aí, que é o inglês e o russo e o português Brasil. Vou mostrar aqui para vocês. A primeira como padrão do programa é o português Brasil. A segunda é o inglês e a terceira é o russo. Porque também eu acabei visando não só o Brasil, o foco aqui no Brasil, mas como também em outras partes aí do mundo da nossa comunidade técnica. Vamos voltar aqui para o português Brasil. Lembrando que cada idioma selecionado aqui no programa está também sincronizado automaticamente com o banco de dados. Tá? Então, o idioma que a gente for selecionado aqui também tem no banco de dados para que tenha um sincronismo perfeito com o programa, mais o banco de dados da linguagem do idioma aqui selecionado. E a segunda função aqui que é a porta COM, que é a porta de comunicação do módulo TTL. Caso vocês não tenham conectado quando abrir o programa, ele vai estar marcando nenhuma porta COM. Então, por isso, eu adicionei o botão atualizar, que ele vai atualizar a porta COM conectada no seu computador. No meu caso aqui, é a porta COM 3. E aqui do lado, na caixa de diálogos, temos aqui o ponto de UART. Eu coloquei aqui todas as placas do PlayStation 3 e cada uma delas tem uma imagem mostrando aí o ponto que a gente tem que soldar o nosso módulo TTL para poder fazer o art no PlayStation 3. Então, feito isso, vamos selecionar aqui, no meu caso, estou com o PS3 Fat e a versão dele da placa é essa daqui, ó, AVER001. Vou clicar aqui. Como vocês podem ver, ele já vai abrir a imagem de onde a gente vai ter que soldar cada ponto do módulo TTL. Nesse caso aqui é o TX e o RX. E o ponto GND a gente pode soldar em qualquer outro ponto GND da placa, desde essa borda aqui ou nesses 2 pontinhos aqui. No meu caso, eu soldei aqui para não ficar muito distante. Então, eu quis aqui deixar o mais próximo possível. Mas a imagem está muito pequena. Calma que eu adicionei aqui a função de que se eu rotacionar a roleta do mouse para frente, ele vai dar o zoom. Se eu rotacionar a roleta do mouse para trás, ele vai diminuir o zoom. Se eu der o zoom e ele sumir aqui o ponto, também adicionei a opção de que se eu clicar e manter segurado o botão esquerdo no mouse, eu posso movimentar a imagem tanto para cima, quanto para baixo, quanto para a esquerda ou para a direita, facilitando aí a nossa
visualização da imagem. Vamos fechar aqui. E esse botão aqui, WAT, nada mais do que na tradução é autenticação. Então ele vai autenticar o módulo TTL com a placa do seu PlayStation 3. Vou clicar aqui. Ele demora um pouco, por quê? Porque como tem vários módulos TTL conectados, ou a conexão de cada módulo TTL, ela tem um time diferente de comunicação. Então eu fiz vários testes com vários módulos TTL e determinei um tempo específico e um modo universal da qual ele venha ter uma conexão única e precisa, tá? Nesse caso aqui ele deu erro porque não selecionei o modelo da Syscom do meu PlayStation 3. No caso é o FAT, a Syscom dele é a SW. Então selecionando aqui a Syscom correspondente ao seu PlayStation 3, a gente vem aqui em autenticar. Como vocês podem ver, a autenticação foi de primeira. Então foi por isso que eu deixei esse time um pouco mais longo para que ele venha identificar automaticamente qual é o módulo TTL que está conectado e ele fazer essa conexão única e de primeira. Já aqui nesse outro botão, temos executar novo ciclo de erro. Nada mais do que quando a gente fizer um reparo, a gente vier limpar os logs de erro interno da Syscom, a gente executar um novo ciclo de erro para ver se o PlayStation 3 ainda está com ou mesmo defeito foi solucionado ou se tem outros defeitos relacionados aí na placa, tá bom? E nesse novo ciclo de erro, eu coloquei para ele gerar 5 ciclos de erro, de liga e desliga, ele vai gerar 5 ciclos de liga e desliga, fazendo que ele venha preencher completamente ou o máximo possível da EEPROM interna, onde ele armazena os códigos de erro. E na Syscom SW, ele vai de 0 ao 31 e na Syscom CXR ele vai de 0 ao 32. Então eu cheguei no ponto de que ele ligando e desligando 5 vezes é o máximo que ele consegue de um modo que não fique muito demorado e nem muito lento, mas que ele preencha completamente, evitando que algum erro venha passar despercebido. Então eu cheguei à conclusão de que 5 ciclos de liga e desliga ele consegue aí preencher o código de erro aí bacana. Então, ao executar aqui, ele vai ligar e desligar 5 vezes o seu console para poder preencher a Syscom internamente. E esse botão aqui, ler log de erros, ele nada mais do que vai fazer a leitura. Só que nesse programa não só vai fazer a leitura, mas como ele vai abrir uma janela que vai mostrar o código de erro específico da qual ele fez a leitura da Syscom. Vou fazer a demonstração aqui para vocês. Vou iniciar aqui a leitura. Feito a leitura, como vocês podem ver aqui, ele já abriu uma janela mostrando aqui o código de erro que está no meu PlayStation 3 FAT. No caso aqui é o 2124, problema no CIAV ou no CI HDMI. O 2024 também é praticamente quase a mesma coisa. E o terceiro aqui, que é o 4002, que está com problema na RSX. Caso venha fechar aqui acidentalmente, para abrir essa janela, teríamos que fazer a leitura novamente. Mas como eu vi que isso aí seria muito demorado e complicado, coloquei outro botão aqui do lado para abrir a janela de erro sem a necessidade de fazer a leitura novamente, fazendo a gente ter uma velocidade muito maior e abrir quantas vezes for necessário aqui. Agora já no outro botão aqui abaixo, temos o inicializar PlayStation 3. O que ele vai fazer? Vai inicializar seu PlayStation 3 de uma forma remota via módulo TTL. E o desligar PS3, ele vai fazer a mesma coisa, só que vai desligar seu PlayStation 3 de uma forma remota via módulo TTL. E essa opção aqui, ó, limpar log de erro, ele vai fazer a limpeza completa dos erros internos da Syscom. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou explicar daqui a pouco aqui para vocês. E o limpar dados, eu coloquei essa opção aqui, que ele vai limpar todos os dados do programa do PlayStation da qual a gente vai trabalhar atualmente. Para que a gente venha evitar de que quando a gente conectar ou pegar outro PlayStation 3 na bancada,
de que a gente venha a ter uma confusão aí no código de leitura ou em qualquer outra coisa no banco de dados. Então tem a opção aqui de limpar dados para poder que a gente de uma forma mais limpa e mais precisa quando a gente for pegar outro PlayStation 3 na bancada. Agora eu vou explicar aqui uma sequência correta de que a gente vai trabalhar com esse programa. Se a gente pega de primeira um console que chegou na nossa bancada, o PlayStation 3, que o cliente trouxe, tá com problema de liga e desliga, a gente não tem a necessidade de nem limpar log de erro e nem inicializar novo ciclo. Essa opção aqui de executar novo ciclo de erro é utilizado, da qual eu coloquei aqui no programa, para quando a gente fizer um reparo no PlayStation 3, de que se a gente a gente fez um reparo, inicializou aqui o ler log de erros, ele vai continuar mostrando o erro anterior. Por quê? Porque ele não fez um novo ciclo de erro para que o código de erro anterior venha ou desaparecer, entendeu? Para que a gente venha ter uma leitura precisa. Então, a gente, quando fizer um reparo, a gente tem que primeiro limpar o log de erro, que ele vai fazer a limpeza da Syscom e depois inicializar, né, executar um novo ciclo de erro. Então, vamos aqui voltar, né, o foco de que quando chegar de primeira aí um PlayStation 3 na bancada, com problema de liga ou desliga, ou com qualquer outro problema de erro, a gente vai inicializar um modo básico, que é o quê? Já que ele já chegou na bancada, a gente não tem a necessidade de executar novo ciclo de erro ou fazer a limpeza do log de erro. Quando chega logo de primeira, a gente vai fazer o quê? Ler log de erro. Porque, como o cliente já tentou ligar inúmeras vezes, então ele já fez esse preenchimento aí automático. Então a necessidade, quando chega na bancada, é só ler o log de erro. Ok? Aí caso, vou simular aqui, né? Que como vocês viram aqui. E no meu, deu esses 3 erros. Vou simular aqui uma falha nos 12 volts. Pronto, já desconectei os 12 volts aqui da fonte do PlayStation 3. Vou tentar executar aqui um novo ciclo de erro. Só para preencher ali, para ele ficar, como posso dizer, com mais 4 códigos de erro aí diferentes. Como ele está com a falha nos 12 volts e não completou o ciclo de erro, ele vai dar esse código de erro aqui para a gente conectar novamente, porque ele não concluiu o ciclo. Vamos conectar novamente. Como é nesse caso, a luz vermelha do PlayStation 3 ele vai ficar piscando intermitente. Aí temos essa opção aqui de desligar, porque ele vai estar não vai estar completamente desligado. Aí temos que desligar completamente para que a luz vermelha continue estabilizada. Vamos desligar. No meu caso aqui ele já estabilizou. Feito isso, vamos ler o log de erro. Feito a leitura aqui, ó, ele pegou o código de erro anterior que tinha e pegou aqui um novo, que foi a falha nos 12 volts, falha na energia dos 12 volts, ok? Vamos supor que eu simulei aqui essa falha, vamos supor que temos esses 4 códigos de erro. Aí eu fiz o reparo, vou conectar aqui novamente, já fiz o reparo, eu reparei ali a falha nos 12, vou conectar aqui novamente. Pronto, já conectado aqui os 12 volts, vamos fazer a leitura do log de erro. Feito a leitura, vamos olhar aqui, ele ainda continuou pegando. Por quê? Mesmo depois de ter feito essa simulação, de ter feito o reparo na linha dos 12, mesmo assim, fazendo a leitura, ele ainda continuou pegando. Por quê? Porque ainda o código de erro, as falhas, ainda está armazenado na Syscom. A gente não fez a limpeza e nem gerou um novo ciclo de erro. Isso acaba dando a impressão de que ainda tem mais defeito na linha ou na alimentação dos 12 volts, fazendo a gente ficar mexendo mais ainda na placa, mesmo sabendo que o defeito já foi solucionado. Então, por isso que nesse caso, quando a gente faz um reparo, eu simulei aqui, ao contrário do anterior, da qual eu expliquei, de que quando ele já chega direto na bancada,
O único passo que a gente tem que fazer é ler o log de erro. Nesse caso aqui de reparo, né? Nesse caso aqui que eu ocasionei aqui uma falha e ocasionei também o suposto reparo. Então, se eu fizer a leitura direto, ele ainda vai ocasionar o mesmo erro, porque está armazenado na Syscom. Então, a gente vai fazer o que aqui primeiro? Vamos limpar os dados. A gente vai limpar qualquer vestígio que tenha do programa no computador. Dados limpos, aqui ele já mostrou em verde. Vamos agora limpar completamente todo o código de erro armazenado na Syscom. Opa, vamos autenticar novamente. Autenticou. Agora vamos limpar aqui o log de erro. Limpando, se a gente for tentar fazer a leitura do log de erro, olha só o que ele vai apresentar. Nenhum erro encontrado no banco de dados. Por quê? Porque ele não identificou o código de erro. Vou mostrar aqui para vocês. Não é que ele não identificou. Como a Syscom está limpa, vou dar um OK aqui. Vou abrir aqui novamente. Pronto. Como a Syscom está limpa, onde está o programa, ele vai gerar aqui um arquivo de texto. Vai mostrar aqui todos os códigos. Tá? Ó, ele já fez a leitura, mas tudo sequência de FF. Por quê? Porque eu fiz a limpeza do armazenamento interno de erro da Syscom. E feito isso, ele só vai quando eu gerar, né, quando fazer a leitura, ele vai ler tudo que tiver limpo. Então ele não pegou nada, ele vai preencher com FF porque não tem nada armazenado na Syscom. Então feito isso, vou fechar aqui. Aí, nesse caso, o que eu faço? Depois de ter limpado dados, limpado o log de erro, a gente vai executar um novo ciclo de erro. Esse processo demora um pouco, porque ele vai ligar e desligar seu console 5 vezes, fazendo ele preencher aí em um espaço considerável, para que nenhum código de erro novo ou uma falha de código de erro diferente venha a ser preenchido aí corretamente, que não venha passar despercebido. Agora ele vai fazer a última. Pronto. Ciclo de erro concluído. 20 códigos válidos registrados. Se eu for abrir aqui, ó, o arquivo de texto gerado, ele ainda vai continuar, porque não fiz a leitura. Então vamos fazer aqui agora, ler o log de erro. Feito a leitura, olha aqui o que ele vai apresentar. O código de erro que estava anterior, né, o defeito anterior do meu console, mas a falha nos 12 volts já não vai ter mais, porque a gente já solucionou a falha dos 12 volts. Por isso que é importante em cada reparo que a gente fizer da placa, a gente venha fazer o que nesse caso? Limpar os dados, limpar o log de erro e executar novo ciclo de erro e depois fazer a leitura, para que a gente não venha ter esse falso diagnóstico de que o erro ainda ou o defeito ainda persiste. Então, nesse caso, quando a gente faz o reparo, a gente vai executar esse seguinte sequência: limpar dados, limpar logs, limpar log de erros, depois executar novo ciclo e ler log de erro. No caso de reparo do setor que a gente identificou o defeito, esse é o passo a se seguir. Já quando ele chega na bancada, a única coisa que a gente vai fazer é só ler o log de erros. Okay? Essa aí é a sequência de se trabalhar com esse programa. E também tem um ponto bem importante, ele já salva aqui em um arquivo de texto. Já. Caso a gente venha perder aqui ou qualquer outra coisa, eu já deixei já meio que para ele salvar aqui em um ponto mais crucial, né? Que a gente vai salvar aqui no arquivo de texto. Eu abri aqui esse arquivo de texto. Como vocês podem ver aqui, ó, ele gerou repetidamente para os 20 e 24. Que é 20, 24, 20, 24. Aí o que eu fiz nesse caso? Para ele não abrir aqui nessa janela,
vários aqui repetidamente 20, 24, deixando o programa bem mais poluído, essa janela bem mais poluída e maior, eu fiz que o programa ele automaticamente filtrasse esses códigos aqui, ó, repetidos. Esse caso aqui, ó, gerou vários 20, 24, só que para ele filtrar e selecionar apenas um desses códigos repetidos para colocar aqui na janela do código de erro, evitando essa poluição desnecessária aqui na interface gráfica e na janela do código de erro. Então, esse aqui é o programa novo, é um método novo que vai revolucionar aí o cenário do PlayStation 3, trazendo aí uma praticidade, uma facilidade muito maior da qual a gente não tem relacionado aos outros programas, evitando aí a necessidade de ter uma conexão com a internet. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até o final. Deixe seu like, inscreva no canal e comente aí no vídeo aí abaixo e até a próxima.